E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. Um enredo silencioso começou a ganhar corpo nos corredores do futebol do Rio, e o protagonista atende pelo nome de Everton Cebolinha. Enquanto a temporada ainda corre, o Fluminense já se movimenta nos bastidores pensando no desenho ofensivo de 2026, atento a um possível desfecho que pode alterar o equilíbrio entre os rivais. A primeira abordagem foi cautelosa, quase estratégica. O Clube das Laranjeiras buscou o entorno do atacante para mapear o cenário real. Haverá continuidade de projeto, espaço e protagonismo no Flamengo no próximo ciclo ou existe margem para ruptura? Essa resposta passou a ser tratada como determinante internamente, já que a diretoria tricolor não pretende se lançar em uma disputa pública sem sinais claros de que a porta pode, de fato, se abrir. O contrato do jogador adiciona atenção ao roteiro. Com um vínculo válido até o encerramento de 2026, o tempo joga contra decisões adiadas. Cada mês sem definição aumenta o peso da escolha, renovar e reafirmar confiança ou negociar antes que o ativo perca valor de mercado. Até o momento, não há proposta formal apresentada, apenas monitoramento constante e conversas exploratórias, o típico estágio que antecede movimentos mais agressivos. Dentro do Fluminense, o nome não surge por acaso. A admiração é antiga e ganhou força após atuações marcantes em confrontos diretos, especialmente naquela eliminatória da Copa do Brasil de 2023, quando o desempenho do atacante gerou comentários positivos entre dirigentes e membros do departamento de futebol. Na época, porém, a equação era inviável, cifras elevadas, status consolidado no rival e um cenário político pouco favorável. O quadro muda quando entra em cena um detalhe revelador. Em meio à temporada, o próprio atleta admitiu ter tentado sair. Após a conquista da Libertadores, veio a público a informação de que ele buscou diálogo direto com Felipe Luiz para viabilizar uma mudança. Esse ponto transforma especulação em narrativa concreta, pois deixa claro que a inquietação não partiu apenas de fora. O relato vai além. 6 sondagens surgiram antes do Mundial, e, após a competição, uma investida de peso do futebol turco, financeiramente robusta, quase alterou o rumo da história. Ainda assim, segundo o jogador, a diretoria rubro-negra optou por encerrar qualquer conversa já no limite da janela. A dúvida que fica no ar é inevitável: o que faria o Flamengo agir diferente agora? A resposta pode estar no redesenho do elenco, no espaço oferecido em campo e na leitura do treinador sobre o papel do atacante no próximo ciclo. Do lado tricolor, a postura segue paciente e calculada. A ordem é aguardar sinais, perda de protagonismo, mudança de status ou uma abertura oficial para diálogo. Se isso acontecer, a tendência é de avanço imediato. Há ainda o fator mercado. O próprio jogador reconhece que segue valorizado e observado por clubes nacionais e internacionais, o que aumenta a concorrência e pode acelerar qualquer decisão. Para o Flamengo, o assunto exige cuidado máximo. Envolve gestão de grupo, expectativas da torcida e um ativo capaz de definir partidas grandes. Já para o Fluminense, a eventual investida representaria muito mais que reforço técnico. Seria um movimento de impacto, capaz de fortalecer o ataque, ao mesmo tempo, provocar o rival em um terreno sensível. Por enquanto, o dedo segue no gatilho. O disparo, porém, depende apenas de um detalhe, e quando ele surgir, o mercado promete tremer. Tecnicamente, Everton Cebolinha oferece um repertório que poucos atacantes no futebol brasileiro conseguem reunir em um só jogador. Explosão nos primeiros metros, controle refinado em velocidade e capacidade de quebrar linhas no 1 contra 1 fazem dele uma peça capaz de desmontar sistemas defensivos fechados. Quando encontra espaço para acelerar, transforma jogadas comuns em lances de perigo iminente, algo cada vez mais raro em jogos de alto nível e marcação intensa. Outro ponto que eleva o patamar do atacante é a leitura de jogo. Cebolinha não atua apenas colado à lateral, flutua, aparece entre linhas e sabe atacar o espaço nas costas da defesa no momento exato. Essa inteligência ofensiva amplia suas opções dentro do campo, permitindo que seja decisivo tanto servindo companheiros quanto finalizando.
Em contextos de jogos grandes, essa versatilidade costuma ser o diferencial entre controlar o jogo ou apenas reagir a ele. Por fim, há o fator experiência. Cebolinha já viveu ambientes de alta pressão, decisões continentais e jogos em que cada detalhe muda a história. Esse repertório emocional se traduz em personalidade dentro de campo, principalmente em momentos de tensão. Para qualquer equipe que sonha alto em 2026, contar com um atleta capaz de assumir responsabilidade nos jogos decisivos não é apenas um luxo, é um trunfo que pode mudar o rumo de uma temporada inteira. Diante de todo esse cenário, fica a pergunta que ecoa entre os rubro-negros: o Flamengo deve manter Everton Cebolinha como peça central do projeto ou chegou o momento de reavaliar seu papel dentro do elenco? Com um jogador experiente, valorizado no mercado e cobiçado por rivais, a decisão passa não só pelo campo, mas também pela estratégia do clube para os próximos anos. Na sua opinião, torcedor, o camisa ofensivo ainda pode alcançar um nível mais alto com sequência, confiança em um encaixe tático mais favorável? Ou a irregularidade recente e o histórico de tentativas de saída indicam que o melhor caminho seria abrir espaço para uma negociação vantajosa enquanto o atleta ainda tem mercado forte? Outro ponto que divide debates é o impacto no vestiário. Você acredita que a permanência de um jogador que já demonstrou vontade de sair fortalece ou enfraquece o ambiente interno? O Flamengo deve apostar em quem demonstra total alinhamento com o projeto ou entender que, no futebol moderno, esse tipo de movimento faz parte da carreira? E pensando no futuro, o que seria mais positivo para o clube? Insistir em Cebolinha como protagonista e colher frutos esportivos, ou negociar agora e reinvestir em peças mais jovens, alinhadas ao ciclo de 2026? A nação decide, e a sua opinião pode ajudar a apontar qual caminho faz mais sentido para o Flamengo. Fala, torcedor do Mengão! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O silêncio dos bastidores foi quebrado por uma informação que caiu como faísca em terreno seco. Segundo um jornalista árabe, o Marcos Leonardo está muito próximo de vestir a camisa do Flamengo. A revelação ganhou força rapidamente e passou a dominar debates, redes sociais e grupos de torcedores, levantando uma pergunta inevitável: estaria o rubro-negro prestes a dar um golpe certeiro no mercado internacional? Atualmente no Al Hilal, o atacante vive um momento de alta produtividade, com números expressivos e status de peça importante no elenco saudita. Ainda assim, a notícia indica que o Flamengo monitora a situação com atenção máxima, enxergando no jogador não apenas uma oportunidade de mercado, mas uma possível resposta direta à busca por um centroavante decisivo para a próxima temporada. O burburinho ganhou ainda mais intensidade porque a informação partiu de uma fonte respeitada no Oriente Médio, conhecida por antecipar movimentos relevantes envolvendo clubes da região. Isso aumentou a credibilidade do rumor e fez com que torcedores rubro-negros passassem a enxergar o cenário com outros olhos. Internamente, comenta-se que a diretoria avalia números, timing e impacto esportivo antes de avançar para uma negociação concreta. Marcos Leonardo, por sua vez, encaixa em um perfil que agrada à comissão técnica, jovem, agressivo no ataque, com um faro de gol e capacidade de decidir jogos grandes. Sua possível chegada atenderia a uma demanda clara do elenco, que busca um jogador capaz de assumir protagonismo imediato e elevar o nível competitivo do setor ofensivo, especialmente em confrontos decisivos. Enquanto não há confirmação oficial, a expectativa segue crescendo. Cada detalhe divulgado alimenta ainda mais a ansiedade da nação rubro-negra, que já imagina o atacante balançando as redes no Maracanã. Verdade ou apenas mais um rumor de mercado, uma coisa é certa: o nome de Marcos Leonardo entrou de vez no radar do Flamengo, e dificilmente sairá dele tão cedo. A personalidade de Marcos Leonardo é apontada como um de seus principais diferenciais. Mesmo jovem, o atacante demonstra maturidade competitiva, intensidade emocional equilibrada e uma mentalidade voltada para a decisão. Em campo, não se esconde nos momentos de pressão, pelo contrário, costuma pedir a bola e assumir responsabilidades, algo essencial em um clube de massa como o Flamengo, onde o peso da camisa exige personalidade forte em jogos grandes. Outro aspecto que chama atenção é sua fome por conquistas.
Marcos Leonardo construiu a carreira impulsionado por desafios, encarando cada etapa como um degrau rumo ao protagonismo. Essa ambição se traduz em entrega máxima, movimentação constante e obsessão por gols, características que fazem diferença em competições longas e eliminatórias, nas quais detalhes separam campeões de coadjuvantes. No vestiário, o atacante tende a agregar mais do que dividir. Seu perfil trabalhador, focado em evolução diária e aberto a orientações da comissão técnica, favorece um ambiente competitivo saudável. Em um elenco recheado de líderes experientes, Marcos Leonardo teria espaço para crescer, aprender e, ao mesmo tempo, elevar o nível coletivo com sua intensidade e mentalidade vencedora. Pensando em títulos importantes, sua presença pode ser determinante. Um jogador com esse perfil psicológico costuma decidir partidas amarradas, aproveitar poucas chances e transformar pressão em combustível. Em torneios como Copa do Brasil, Libertadores ou grandes decisões nacionais, ter um atacante com frieza, coragem e fome de vitória pode ser o fator que coloca o Flamengo novamente no topo do futebol sul-americano. Agora a discussão está totalmente nas mãos da nação rubro-negra. Você acredita que Marcos Leonardo é o nome ideal para assumir o comando do ataque do Flamengo nos próximos anos? A idade, o potencial de crescimento e o momento vivido pelo jogador são suficientes para justificar um investimento alto e aposta em protagonismo imediato? Na sua visão, Marcos Leonardo teria perfil psicológico para lidar com a pressão do Maracanã lotado, das cobranças diárias e das decisões que não permitem erro? O atacante conseguiria transformar expectativa em rendimento real nos jogos grandes, aqueles que definem títulos e marcam temporadas históricas. E em termos táticos, você enxerga o jogador encaixando com as peças atuais do elenco rubro-negro? Ele seria o centroavante capaz de potencializar os pontas, abrir espaços para o meio-campo e ser decisivo em confrontos travados, onde uma finalização pode mudar tudo. Por fim, a pergunta que divide opiniões: se a contratação se confirmar, você acredita que Marcos Leonardo pode ser o nome que faltava para recolocar o Flamengo no caminho das grandes conquistas continentais? Deixe sua opinião, a nação quer saber, você aprova ou não essa possível chegada? Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.